A gente- Olá, sejam bem-vindos. Olha, que alegria estar aqui mais uma vez. Então, sejam todos muito bem-vindos, tanto os que estão aqui ao vivo, muito obrigada, e aqueles que vão nos assistir mais tarde. E é com uma grande satisfação que nós iniciamos hoje mais uma das palestras do Gap Neuroarc. E eu posso garantir que teremos uma programação incrível pela frente, com encontros enriquecedores agendados até o final do ano. Fiquem ligados. Então, para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou Sandra Marlise Sescon, eu sou arquiteta, especialista em Feng Shui, criadora do curso Harmonizando Espaços, Estimulando Mentes, integrando Feng Shui e neuroarquitetura. E atualmente eu estou coordenadora desse grupo maravilhoso, o Gap NeuroArc. E o que é o Gap NeuroArc, para quem está chegando aqui pela primeira vez? É um grupo multidisciplinar que nasceu da curiosidade, da paixão por descobrir como que a neurociência e a arquitetura podem caminhar juntas rumo a uma arquitetura mais humana, mais sensível, mais consciente. E nós somos um grupo, somos um coletivo em constante expansão, formado por pessoas com sede de aprender, de crescer, de compartilhar, sempre conectados por uma mesma vibração, seja quem está no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer parte, em qualquer canto do mundo. E o nosso propósito é bem simples, mas bem profundo: conectar pessoas e difundir o conhecimento das neurociências aplicadas à arquitetura de uma forma prática, de uma forma acessível, colaborativa e voluntária. Aqui nós valorizamos tanto o aprendizado teórico, como o que nós estamos e o que nós vamos viver hoje nesse encontro maravilhoso, quanto a vivência prática por meio de ações sociais, onde os nossos integrantes são convidados a colocar os seus talentos em movimento. E antes de começarmos oficialmente nossa palestra de hoje, alguns lembretezinhos importantes. Esse encontro está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, segue a gente lá. E todos os convidados que vêm aqui participar conosco fazem isso com muita generosidade, doando o seu tempo, a sua energia e principalmente o seu conhecimento. E aí, então, eu peço, se puderem, manter a câmera ligada, porque esse gesto sempre valoriza, sempre acolhe, ainda mais quem está aqui, como a Gisele, compartilhando conteúdo tão especial. E lembrando que os nossos encontros são possíveis graças ao trabalho dos integrantes do grupo, que com dedicação organizam toda a programação. E hoje, quem assume o papel de anfitriã é a nossa coordenadora de projetos, a Ive, que nos presenteou com a presença da nossa convidada. E agora eu passo oficialmente então a palavra para a Ive, que vai fazer a apresentação da nossa palestrante. Gisele, seja muito bem-vinda, sinta-se acolhida e à vontade para compartilhar os seus saberes, a sua sabedoria conosco. Muito obrigada. Bom, eu sou a Ive, eu sou coordenadora de gestão de projetos do Gap NeuroArc, sou arquiteta urbanista, especialista em projetos para ambiente de trabalho, atualmente mestranda em neurociência e empresária aqui nos Estados Unidos também. Tenho uma empresa onde eu construo casas populares aqui nos Estados Unidos. E é com muito, muito prazer que eu apresento a Gisele. E eu estou muito feliz hoje porque ah, a gente começa a perceber o quanto o nosso movimento atrai as pessoas, né? E toca o coração das pessoas. E a Gisele foi uma amiga.
que eu conheci através de outra amiga, através da Jana. A Jana tá lá em Milão, na feira. E aí, aos poucos, a gente foi conversando, a gente foi falando, né, sobre. Eu fui contando para ela o que, que era a neuroarquitetura, e ela foi assim, curiosa, perguntando, mas como que é? E como que a gente faz? E aí, aos poucos, a gente vai plantando essa sementinha, desse amor que a gente tem pela neuroarquitetura. Então, eu estou muito feliz de estar aqui podendo fazer parte dessa descoberta dela, né? Enquanto coordenadora aqui do GAP. E eu vou falar um pouquinho aqui da experiência da Gi. Ela é uma profissional que atua no mercado já há 10 anos como fotógrafa de interiores. Acho que ela é minha fotógrafa, fotógrafa da Jana, da Lê, não sei se tem mais alguém aqui. Ela atua com uma abordagem que combina precisão técnica e conhecimento estético, e uma filosofia visual que valoriza a fidelidade das cores, texturas e iluminação. Ela possui formação em fotografia pela Escola Pan-Americana de Artes e formação complementar em História da Arte, fotografia de arquitetura, marketing para design de interiores e composição avançada, é uma formação que ela fez em Lisboa. E hoje ela vai abordar com a gente aqui o tema neuroarquitetura aplicada à fotografia de interiores. Quem quiser conhecer o trabalho da Gi, o Instagram dela é Gisele Picom, Phcom. A gente vai estar disponibilizando aí para quem quiser depois no nosso chat. Seja bem-vinda, Gisele, aqui. Eu estou muito feliz hoje por você estar aqui e muito ansiosa para ver o que você vai ensinar para nós aqui hoje. E agora a palavra é com você. Obrigada. Eu vou compartilhar minha tela, que eu fiz uma apresentaçãozinha para vocês, e aí fica mais fácil para eu me guiar. Vocês estão vendo? Você já fez a minha breve apresentação, então eu vou falar só mais um pouquinho. Eu vou falar só mais um pouco mais do que as coisas já se ampliaram, né? Além de ser uma grande amante de artes, né? Artes no geral, artes plásticas, música, literatura, eu acho que isso agregou para mim, né? Valores na hora de eu construir a minha fotografia. Então, hoje eu busco, na minha fotografia, trazer a essência do trabalho de vocês. Quando vocês têm, né, todo aquele trabalho, aquele carinho, né, de fazer um projeto, eu quero ir mais a fundo para trazer a essência mesmo de tudo isso. Como você disse, né, eu cheguei no Gap NeuroArc através da Jana e você, quando a gente estava fazendo aquele projeto, e a partir dali eu fiquei encantada. E eu me interessei muito pelo assunto, mas para trazer para minha vida mesmo, né? Porque eu comecei a ver que estava tudo errado. Eu falei, meu Deus, a minha casa está completamente bagunçada. Isso está atrapalhando na minha vida, assim, no meu cotidiano. Então eu preciso entender mais sobre isso, né? Então eu fiquei muito curiosa, para saber o que que vocês tinham para falar sobre tudo. E hoje eu acho que é um assunto que deveria estar assim em todos os lugares, né? Porque a neuroarquitetura ela é para nossa saúde também, né? Então não deveria ser um assunto assim que tá em todo lugar o tempo todo. É, tá, assim como projeto, né? A fotografia conta histórias e conta histórias por meio de composição, né? Feita com a luz e todos os elementos que vão lá dentro, entre outros aspectos que juntos geram uma sensação. E aí é que começa esse conjunto, né, de fotografia e neuroarquitetura. Não é novidade para nenhum fotógrafo isso, porque a gente já, quando está estudando fotografia ou arte,
a gente já aprende sobre as sensações que a gente vai passar com uma luz, né? Uma composição, enquadramento. Isso não é novidade. O que começou a me despertar, assim, o interesse era, quais as sensações que a gente tem, né? Ao ver uma imagem ruim, porque eu sabia fazer uma composição para passar uma sensação boa, mas eu não sabia o que dentro dessa imagem ativava gatilhos ruins no nosso subconsciente, que eu comecei a aprender junto com vocês. Então, a iluminação já era sabido por mim, né? Eu já entendia sobre luz e temperatura, mas eu não entendi algumas outras coisas que a gente vai falar no decorrer. Aqui eu coloquei, né, que unir a arte, técnica e emoção para criar imagem que toque de verdade e que ajudam os profissionais de arquitetura e do designer a contar suas histórias de forma sensorial e estratégica. Porque às vezes eu vejo algumas fotos que elas são muito bonitas e são corretas tecnicamente, mas elas não estão passando nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de sensação, e talvez elas nem passem, nem chegam a passar a ideia real do projeto, né? Então, o espaço é legal, a gente consegue ver que está tudo muito bonito, mas a gente não sente nada por aquela imagem. Então, isso já é um ponto que é super importante. Próximo. Aí eu queria colocar aqui uma breve historinha sobre neuroarquitetura e que se tiver alguma coisa que não esteja correta, eu peço para que vocês, por favor, podem falar. Essas são pesquisas apenas, né? E eu sei que vocês têm grande conhecimento sobre. Então, pensar que a neuroarquitetura surgiu na década de 90 e ganhou força em 2003, e saber que a tecnologia hoje desenvolve diversas formas de aplicar inovações para as decorações o tempo todo, isso é muito novo. Isso é muito novo, muito atual, e a gente tem que estar reciclando isso o tempo todo, porque hoje, bom, eu não sei há quanto tempo se fala de iluminação, mas hoje você saber que tem painéis de LED com luzes projetadas para desenvolver tanta coisa que faz mal e que faz bem, né, para nossa saúde. Tá, é um assunto que a gente tem que estar estudando o tempo inteiro e vendo o que isso, né, tem refletido na nossa vida, no nosso cotidiano. E eu, na fotografia, quero também mostrar a intenção real dos projetos, né, de iluminação, enfim, de tudo isso. Então, eu acho que um assunto extremamente atual e novo, e ele é o tempo todo muito atual, né? A gente tem que estar sempre atualizado. Aí eu fui atrás de como o cérebro reage aos espaços estressantes e relaxantes. Todos os projetos, naturalmente, são projetados para relaxar, né? Para você chegar na sua casa e ter uma boas sensações. E aí, quando estamos em ambientes desorganizados, com excessos de estímulos, cores vibrantes, excesso de iluminação muito intensa, ruídos altos, né? Layout confuso, nosso cérebro entra em um estado de alerta, e isso acontece porque ele interpreta esse ambiente como imprevisível e potencialmente ameaçador. Ativação da amígdala, né? Amigdala cerebral. Amígdala, amígdala. Amígdala cerebral, que é responsável por identificar ameaças e gerar respostas de estresse. Então, claro que a gente vai fotografar um ambiente decorado e por uma designer, ele raramente vai ter alguma bagunça, né? Ruídos, layout confuso. Ele vai estar todo organizado.
Mas acontece de eu fotografar também ambientes que não são projetados por uma designer, às vezes um ambiente para uma casa que vai ser vendida ou uma casa que vai entrar para um Airbnb, e eu chegar e me deparar com esse tipo de ambiente. Isso acontece e é muito comum. Raramente acontece ou nunca aconteceu com uma designer, mas em outras situações, sim, isso acontece. Então, imagina você fazer a foto de uma casa que vai subir para um aplicativo de locação de férias e ela tá completamente desorganizada, cores vibrantes, né, em excesso, muitos móveis, enfim, dá essa reação na pessoa, né? Então, a gente tem a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, aumento da frequência cardíaca e a tensão muscular, dificuldade de concentração e sensação de fadiga mental. Isso tudo a pessoa sente só na hora que ela está vendo a foto, porque é a mesma sensação que ela tem ao entrar no ambiente. Da mesma forma que tem a sensação negativa, a gente tem a sensação positiva. Dentro de ambientes organizados, com iluminação natural, cores suaves, presenças de elementos naturais, como plantas, madeira, água, boa circulação ativam o cérebro a resposta de relaxamento. Reações comuns: ativação do sistema nervoso parasimpático, que nos acalma, liberação de serotonina e dopamina, ligadas ao prazer e bem-estar, diminuição dos níveis de cortisol, sensação de acolhimento, conforto e foco. Novidade para vocês? Nenhuma novidade. A novidade, talvez para algumas pessoas que tenham casas, né, que querem vender ou alugar, enfim, que não fazem parte desse mundo. Muitas vezes elas não se importam muito com a organização do ambiente, acham que só uma foto mostrando o espaço é o suficiente, e não é. Você vai causar uma recusa, né, na primeira impressão que a pessoa tem. Às vezes ela até desiste de visitar a casa só por causa de uma foto de um ambiente que não está limpo e organizado. Aí eu trouxe um projeto que é incrível da Gili, que a gente fotografou, para usar alguns exemplos aqui com vocês. Como transmitir sensações na fotografia de interiores com base. Então, a intenção, primeiro, né, a intenção que você tem com esse ambiente. Você pode querer ter um ambiente onde ele tenha estímulo, né, que você quer passar um estímulo de alegria, de euforia, que não é o caso dessas fotos. Nesse ambiente, a gente tem uma luz natural, suave, difusa, então, é uma luz que está bem espalhada, uma luz natural, bem suave. Paleta de cores calmas, tons neutros, né? Azul, bege, enfim. Nesse caso, a gente veio para o bege. Elementos biofólicos e texturas. Então, a gente tem algumas plantas, madeira da marcenaria, todos esses tecidos entre cortina, sofá, enfim. E temperatura de cor. Temperatura de cor é uma coisa super importante, né? A gente vê algumas fotos por aí rodando, super fria, aquelas fotos super brancas, então já traz aquela sensação, é, de frieza emocional mesmo, como eu coloquei ali, né? E esse é um exemplo onde eu trago aqui textura, que traz essa sensação de conforto, textura do sofá, textura do tapete. Uso as linhas do sofá para guiar o olhar para o painel, que é onde eu queria levar. A luz de LED aqui bem suave também. Esse ângulo que foi inclusive a Gi que sugeriu naquele momento, que eu gostei muito, porque a gente pega amplamente toda a sala, então dá essa sensação de livre, né, de liberdade ali no ambiente, de circulação, trazendo toda essa harmonia para a fotografia. Aí eu coloquei aqui no meu próximo slide algumas observações, eu fiz alguns cortes aqui para vocês verem como que isso funciona, né?
Tá, mas como eu vou tocar no nível subconsciente de percepção, que é onde a neuroarquitetura encontra a fotografia de forma mais poderosa? Esses gatilhos sensoriais de atenção e alerta são captados pelo nosso cérebro, mesmo sem consciência racional, e podem sim gerar desconforto visual ou emocional na imagem. Alguns elementos espaciais e de designer que ativam o estado de alerta do cérebro e que, quando evidenciados na fotografia, afetam a leitura sensorial da imagem. Então, eu tenho ali o mesmo ambiente no slide anterior, onde a gente não tem nenhum tipo de gatilho de alerta, né, para o nosso cérebro. E aqui, esses cortes, por mais que essa mesa não tenha uma ponta aguda, ela já tem um alerta sensorial. Nesse ângulo, ele parece que não existe um espaço confortável para a pessoa passar aqui e circular. O espaço é gigante, vocês vão ver no próximo. Nesse ângulo, eu tenho esses objetos pontiagudos direcionados para a pessoa. Então, eu estou criando só nessa imagem 3 pontos de desconforto, né? Aqui, aqui e aqui, visual. A pessoa sem saber, eu até conversei com um amigo meu, o Fernando, fotógrafo, e ele falou assim: Ah, eu entendi. É como se a gente olhasse a foto e você falar, eu não sei por quê, mas eu não gostei. A sensação que eu tenho é essa. Você olha e você fala, não tem motivo para eu não gostar. Tecnicamente, a foto está correta, está bem iluminada, tem foco, está bonita. Mas por que que eu não gosto? Porque ela causa essa sensação de desconforto. E aqui tem esses recortes, onde eu coloquei. Aqui, além de tudo, está em primeiro plano, né? Aqui eu coloquei também essa ponta no canto em primeiro plano. E por mais que eu tenha. Claro que a foto não é assim, esse é um recorte só para mostrar, né, como isso funciona para gente. Então, aqui eu tenho essa ponta também, que já me traz a sensação de desconforto, e uma foto que não tem nenhuma comunicação visual, você não passeia com os seus olhos por ela, né? Nessa outra, eu já tenho uma outra sensação, porque eu tenho esse tecido do sofá, e mesmo eu tendo uma mesa com as pontas aqui, que ela tá em evidência para mim, eu já não tenho essa sensação tão grande de desconforto. No próximo slide, a gente vai ver o espaço que tem entre o sofá e a mesa. Lembra aqui? Ó. Olha a diferença de um ângulo para o outro que causa na sensação da pessoa. Então, aqui você consegue ver que existe um espaço muito seguro para você circular, mas esse ângulo desvalorizou completamente e ainda causa todas aquelas sensações que a gente conversou. Então, eu trouxe alguns elementos que ativam gatilhos de atenção ou mal-estar, mesmo sem a gente perceber. Quinas vivas ou pontiagudas voltadas para o campo visual, como a gente falou ali. Na foto, pode gerar tensão, desconforto ou sensação de não querer estar ali. Portas entreabertas ou corredores escuros. Na foto, também transmite essa inquietação e insegurança. Espaços desorganizados e com muita sobreposição visual. Esse a gente já conversou lá, né? Na foto, dificulta o foco e o entendimento do ambiente. Desníveis e degraus visíveis, sem sinalização clara. Às vezes acontece de ter um degrau, né, para alguma sala, alguma coisa, a gente não consegue mostrar isso de forma clara, e aí você pode causar essa sensação, né? Na foto, sensação de insegurança. Texturas frias e superfícies duras, sem equilíbrio com elementos quentes, exemplo, muito metal, vidro, concreto, sem madeira ou tecidos. É claro que para o fotógrafo também depende muito do projeto que ele está fotografando, né? Se o designer fez lá um projeto onde a casa é toda cheia de metal, vidro, concreto e sem nem madeira nem tecido, você não vai conseguir fugir muito.
Mas se você tiver esses outros elementos e conseguir enquadrar onde sempre haja um elemento frio e um elemento quente, você já quebra essa sensação. Ambiente com baixa profundidade ou sensação de aprisionado. Em planos muito fechados, tetos baixos, móveis grandes em espaço pequeno. Então, isso acontece às vezes, né? A gente tem aqui algumas casas que o teto ele é mais baixo mesmo, a gente tem aquela sensação de sufocamento mesmo, e às vezes a gente também encontra móveis grandes, né, maiores que o espaço. A gente consegue resolver isso com a lente e a altura do nosso tripé para melhorar essa sensação. Então, de repente, você vai fotografar, você põe o tripé um pouco mais baixo, os móveis ampliam, como nessa foto aqui. Então, os móveis você tem a sensação deles serem maiores, mas eu tenho um espaço muito amplo aqui, então eu poderia fazer isso tranquilamente, que eu não tenho essa sensação de sufocamento. Mas se esse espaço fosse muito pequeno, se aqui atrás desse sofá fosse uma parede, isso aqui fosse tudo fechado, eu já teria essa sensação. Então a gente tem que manter o tripé um pouquinho mais alto para ter esse respiro, né? E objetos apontados para o espectador. Isso também é uma sensação, né? Um gatilho de defesa lá do nosso sistema, a gente precisa se atentar. Eu confesso que eu não sabia sobre isso, então isso não me incomodaria antigamente. Hoje eu já não faria mais, viraria um pouquinho a peça para o lado e pronto, já estaria resolvido o meu problema, né? Claro, também usaria a ponta como primeiro plano. Como resolver, né? Então, já falei, o posicionamento da câmera, enquadramento, podem atenuar ou intensificar os gatilhos. Você pode usar isso tanto para criar intencionalmente desconforto em narrativas específicas, quanto para corrigi-los e tornar o espaço mais convidativo visualmente. Ambiente frio, versus ambiente emocionalmente acolhedor. Eu peguei essa foto e na verdade, assim, eu escolhi aleatório e aí quando eu vim ver o meu texto, ele parecia que estava descrevendo a foto, não foi intencional, né? Então, um ambiente frio, visualmente ou emocionalmente, características visuais. Cores frias, cinza, branco, azul e metálico, ok, um projeto poderia ser dessas cores intencionalmente e tudo bem, não seria um problema. O problema maior, eu acho, nessa fotografia é a temperatura de luz que foi usada, né? E ter deixado muito branco e o ângulo também, enfim. Sensações provocadas no cérebro, desculpa, materiais duros, vidro, metal e concreto. Claro, essa casa não é uma casa decorada, é uma casa para venda. Esses móveis, nem sei, acho que são 3D, só foram colocados ali para ter uma ideia. Então, não teria como a gente trazer todas as sensações, sem a decoração, sem uma cortina, enfim. Mas aqui você já consegue ver que mesmo a gente trazendo muita decoração, ele ainda é um ambiente muito frio, né? Ainda é um ambiente com cores muito, ah, não muito acolhedor. Iluminação fria e artificial, que é o caso, a gente só tem a iluminação lá de cima, toda artificial. Aqui tem essa iluminação que vem da porta, mas como eles trocaram aqui a imagem, né? Colocaram essa imagem fake ou muito saturada, não sei. Eu não consigo ver se entra luz, se é de manhã ou se é à tarde, como essa luz entra dentro dessa casa, né? Se ela ilumina muito, se é uma casa. Eu não sei. Então, eu só sei que é uma casa muito clara, mas porque ela foi editada para isso, né? Poucos elementos naturais ou afetivos. Também não seria o caso dessa casa, porque é uma casa para venda e a gente não vai ter mesmo uma decoração. Mas é mais para que vocês tenham o entendimento dessa composição toda, que, embora esteja tecnicamente correta, é uma foto boa e expressa o que talvez o profissional queria, ela não serve para um designer de interiores. Ela poderia até servir para uma venda de casa, que eu ainda
não gosto muito, eu prefiro, mesmo para casas à venda, eu prefiro fotos mais quentinhas, mas para um designer, com certeza, ela não serve. Sensações provocadas no cérebro: distanciamento emocional, insegurança ou frieza relacional, isolamento, sensação de espaço impessoal. Eu sinto tudo isso olhando para essa foto tranquilamente. Resposta do cérebro: ativação da amígdala ligada ao medo e atenção, liberação de cortisol, hormônio de estresse, redução de ocitocina, hormônio de vínculo afetivo. Coisas que eu nem sabia, mas que você libera tudo vendo uma imagem. Duração dos efeitos, prestem atenção nisso, que essa é uma das partes mais importantes. O cortisol pode permanecer ativo por 30 minutos até algumas horas, dependendo do nível de exposição e da sensibilidade individual. Eu, com certeza, muito sensível, vou ficar com algumas horas com essa sensação ao ver essa foto. Então, se eu estivesse procurando uma casa, eu não sentiria vontade de comprar, embora muito bonita. E aí, eu trouxe uma foto, eu procurei uma foto minha que tivesse mais ou menos as mesmas coisas da casa, né? Pé direito alto, paredes brancas. E só que eu não tinha nenhuma casa que fosse toda, né, de parede branca, a maioria delas tem marcenaria, enfim. Mas vocês já conseguem sentir o acolhimento que traz, claro, toda a decoração da casa, mesmo sendo uma casa muito sofisticada, né, uma casa que é para ser um pouco mais fria, ainda assim ela traz muito mais acolhimento do que a primeira foto. Então, características visuais que trazem esse sentimento positivo, né, na hora da gente falar sobre a fotografia. Uma paleta de cor quente ou terrosa, tons de bege, marrom e verde oliva, ok. Materiais naturais, madeira, linho, e plantas, temos tudo. Iluminação quente e suave. Então, não é uma iluminação tão quente, mas nem é uma iluminação tão fria, porque ela precisava acompanhar essa iluminação, né, essa temperatura da fotografia, precisava acompanhar o que era o projeto, que é esse projeto super sofisticado. Não posso deixar tão quente também. Então, a gente chega nesse meio termo. Elementos afetivos, como os fotos, objetos pessoais e texturas macias. Não é o caso também, porque é uma foto que não ia ser utilizada, né, para uma design de interiores. Ela tinha alguns outros objetivos com essa foto, então não teria objetos pessoais além da decoração, que já é incrivelmente linda, né? Sensações provocadas no cérebro: segurança e conforto, pertencimento e acolhimento, relaxamento físico e emocional. Respostas, a resposta do cérebro, né? Liberação de ocitocina, conexão e vínculo, serotonina e dopamina, prazer e bem-estar, ativação do sistema parasimpático, estado de calma. Duração dos efeitos: ocitocina pode permanecer de 20 a 30 minutos após o estímulo visual ou físico. Dopamina e serotonina podem se manter em níveis positivos por até algumas horas, reforçando o bem-estar emocional. Beleza. Aonde que eu tô pegando e por que que eu tô falando desse tempo, né? Pô, beleza, eu passei a foto lá, vi quanto tempo eu fico com essa sensação. É muito tempo que você fica com essa sensação versus o tempo que você tem para convencer alguém a comprar o seu projeto, e isso eu tô falando, claro, de rede social, que às vezes, ou muitas vezes, é o seu primeiro contato com o seu cliente. É lá na rede social, ele vai te encontrar e vai perguntar: você tem um portfólio? Tem Facebook? Tem Instagram? Tem site? É o primeiro contato, ele vai querer ver o seu trabalho.
E aí você tem essa sensação dentro da pessoa por 30 minutos. Tempo de sobra para ela ver todo o seu portfólio digital e desistir. Ah, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Aqui. Então, quando uma pessoa vê uma fotografia de um ambiente acolhedor, o cérebro libera hormônios como ocitocina, serotonina e dopamina, que geram sensação de bem-estar, conexão e segurança. Isso acontece de forma instantânea e subconsciente. E esses efeitos podem durar por até meia hora após o contato visual. Agora vai um dado crucial. Em redes sociais, você tem em média menos de 3 segundos para convencer alguém, para parar e entrar no seu perfil. 3 segundos para alguém querer te ver e 30 minutos de sensação que você passou para alguém. É desleal essa luta. Se você errar, se você não, se o seu fotógrafo errar, essa luta é desleal, você perde uma chance muito rápida. Ou seja, a sua imagem não gera uma sensação positiva imediata, o cérebro ativa um mecanismo de defesa, como cortisol, hormônio de estresse, a pessoa simplesmente passa direto, sem saber exatamente por quê, e por isso cada foto postada precisa ir além da estética. Pergunta-se: o que essa imagem faz sentir? Por que essa emoção que decide se alguém rola o seu feed ou se para e se conecta, entra em contato com você, né? Vai continuar vendo o seu trabalho. Então, quando eu me preocupo com as sensações que eu estou passando, eu venho do marketing, né? Então, a minha fotografia, ela precisa ser bonita, ela precisa ter uma estética legal, ela precisa passar sensações, tudo isso, legal. Mas se ela não vender o trabalho de vocês, ela não tem o valor que eu preciso. Eu preciso que vocês tenham projetos todos os dias, porque vocês trabalham, eu trabalho. Então, eu quero que vocês tenham cada vez mais projetos. Se vocês não vendem, eu também não vendo. A intenção da minha fotografia é, além de tudo isso, que vocês possam aumentar a venda de vocês dentro das suas redes sociais, que vocês apresentem um projeto e a pessoa se conquiste, né? Queira ter um ambiente feito por você para viver. Aí, claro que não ia acabar com iluminação, né? A gente tem milhares de assuntos dentro da neuroarquitetura, e aí a gente vai pipocando, né? Tudo. Meu Deus, eu tenho que prestar atenção na iluminação, no meu ângulo e tal. E veio o design biofílico para fotografia. Ah, é só colocar um vasinho? Não, né? Então, o que é? Design biofílico traz a natureza para dentro, seja com elementos naturais, reais ou simbólicos. Isso desperta conforto, calma e até foco. Uma boa fotografia sabe valorizar esses elementos, criando uma narrativa visual que transmite esse mesmo sentimento ao observador. Então, o que que eu penso com relação a isso? Às vezes a gente tem ali uma parede verde, né? E a gente não dá a atenção que ela merece, trazendo mais a textura dela. É, quando a gente fala do design biofílico, a gente também não está falando só de uma planta, a gente está falando de vários outros componentes, né, sensoriais que elas podem trazer, agregar valor para a fotografia. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Samantha, né, que ela traz, eu vou ler ali para não ficar fugindo, né? Como valorizar a natureza e textura orgânica nas suas fotos. Então, aproveite a luz, né, suave do dia. Luz sempre vai estar em primeiro lugar na fotografia, porque é o que faz a fotografia. A luz do comecinho da manhã ou do fim da tarde traz tons mais acolhedor e realça a beleza natural dos materiais. Isso é importante falar porque, especialmente aqui, né,
a gente não tem muito esse tempo, de escolher quando a gente vai fotografar, né? Por mais que eu faça eu entro num aplicativo que chama Sun One Track, então eu vejo o sol, aonde ele vai nascer, aonde ele vai se pôr, como ele vai se comportar dentro da casa. Mas nem sempre eu tenho a oportunidade de passar um dia todo dentro da casa fotografando o sol da manhã e o sol da tarde. Inclusive, às vezes, eu tenho 3 horas para fazer a foto de uma casa e é do meio-dia às 2. Então, assim, o pior horário que eu teria para fotografar e eu tenho só 3 horas. Então, a gente tem que conseguir trazer o melhor resultado dentro do tempo e da condição que a gente tem. Mas claro, a fotografia ideal, né, o sonho dos fotógrafos é que a gente pudesse aproveitar melhor essa iluminação. Quando não pode, a gente pode utilizar essa luz difusa, que é o caso, daí a gente tem uma luz que ilumina o ambiente, não uma entrada de luz, né, na cama ali, mas tá ok, ficou uma foto muito aconchegante. Chegar mais perto, né? Então, ou seja, às vezes a gente tira a foto de um espaço muito amplo e aí a gente não tem essa sensação de textura, como por exemplo aqui, dessa manta. Mostre detalhes, o traço de uma cesta, textura de uma folha, madeira, com marcas do tempo. Isso cria conexão sensorial com quem vê. Deixe o fundo respirar. Excesso de elementos, quando há mais espaço visual, o natural se destaca e transmite calma. Mostre natureza como parte do ambiente. Mostre mais que decorar, verde, contar história, com conversa, com o espaço equilibra a composição e transmite vida. Cuidado com a saturação nas imagens externas. Quando a cor do verde fica muito intensa ou artificial, o cérebro percebe como algo forçado, a natureza já tem sua beleza. Suavize as cores para manter a sensação de frescor, leveza e verdade. Eu não trouxe hoje uma imagem com a parte de fora super saturada, e eu escolhi trazer a parte de fora suavizada, que é esse caso, e tem mais algumas fotos. O que a gente vê muito, né, e que eu considero, não considero de valor, assim, uma coisa que pode atrapalhar. É quando você vê a paisagem lá do externo, né, pela janela, a imagem super saturada. E aí você perde a essência da fotografia interna. Eu não consigo focar, né? Eu vou direto lá para fora e eu fico só olhando lá fora. Eu não consigo visualizar, passear os meus olhos por dentro do ambiente, porque aquilo tá tão forte, tão verde, tão azul, tão nítido que você não vê o que está dentro, né? A decoração, o trabalho que a pessoa teve foi ali, né? A não ser que ela seja paisagista. Agora, se ela é uma designer de interiores, ela está vendendo o interior. Então, cuidado com isso, porque pode desfocar a atenção para onde você não quer, né? Além disso, eu acho que traz uma sensação quente, de calor, parece que, meu Deus, aquilo está super quente, né? E a gente quer essa leveza, né? A pessoa vai ficar no quarto dela fresquinha, tranquila e tem ainda uma vista gostosa. Abrace a sombra e a imperfeição. Sombra de folhas, luz, filtrada, texturas irregulares, tudo isso cria poesia. E é no imperfeito que mora o aconchego. Seja fiéis aos tons reais. Tons crus, terrosos, fibras naturais são elementos que despertam sensações verdadeiras. Menos filtro, mais essência. Então, é, tem algumas técnicas utilizadas na hora de fotografar os ambientes internos que são utilização do flash. Você usa o flash para iluminar todos os cantos, né, do ambiente. Então, por exemplo, eu poderia ter jogado um flash aqui e ter trazido iluminação para cá, ou essa, ou até mais do que essa. Ter deixado isso bem branco, isso bem verde e ter tirado toda essa sombra. Mas é justamente isso que traz esse aconchego para essa foto.
Então, se eu tiro tudo isso, deixo tudo brancão, eu tiro todas as sensações que esse ambiente me passa, de conchego, de conforto, de vontade de chegar e deitar aqui e assistir essa TV ou ficar ali olhando para fora. Eu quero esse ambiente mais escurinho, mais confortável, né? Então, eu acho que na hora de fazer a foto é importante você respeitar todas essas sombras e luzes que vêm. Claro, tem que estar visível, né? Não escuro, mas não remover totalmente essas sombras, como a gente vê em alguns casos. Aqui é iluminação e o ciclo circadiano. O que isso tem a ver com fotografia, né? O ciclo circadiano só tem relação com o físico, né? Com a gente, com o nosso desenvolvimento, né? Eu vou tomar uma água. E eu trouxe aqui só para todo mundo conhecer, porque também conheci um dia, né? O que é o ciclo circadiano? É o nome dado ao relógio biológico natural do nosso corpo. Ele regula o funcionamento de quase tudo: sono, fome, energia, produção de hormônio, temperatura corporal e até o nosso humor. Tudo isso em um ritmo aproximadamente de 24 horas. Esse ciclo é influenciado principalmente pela luz. Quando a luz natural muda ao longo do dia, o corpo entende que é hora de despertar, relaxar ou dormir. E aí fiquei pensando, né? Mas o que isso vai influenciar na minha fotografia? Nada, né? Porque, assim, a luz não tá na pessoa. Então, essas interferências, elas só vão ser se eu tiver à noite usando uma luz branca de cima, né? Aí tudo bem, o meu corpo vai entender que é meio-dia e eu vou ficar completamente desregulada. Foi o que eu pensei, mas não. Como o ciclo circadiano interfere na fotografia e nas sensações que a luz transmite. Quando você fotografa um ambiente, a qualidade da luz na imagem pode ativar diferentes sensações no cérebro da pessoa que está vendo, mesmo que ela não esteja fisicamente ali. Então, sim, você tem as mesmas sensações que você tivesse, estando lá recebendo a luz, vendo essas imagens. Luz quente e dourada, manhã e fim de tarde, transmite acolhimento, bem-estar, relaxamento e conexão emocional. Está associada ao início e fim do dia, quando o corpo está mais receptivo ou calmo. Então você tem essa sensação ao visualizar essa fotografia. Em fotos, cria climas mais emocionais e sensoriais. Luz artificial amarelada, luz quente indoor. Lembra ambiente de lar, segurança, intimidade. Ideal para transmitir conforto, principalmente em fotos noturnas ou interiores acolhedores. Então, a gente tem aquelas fotos que a gente gosta de fazer, né? Uma longa exposição, onde a gente vai trazer o pôr do sol, como você vai estar naquele ambiente. E a gente tem os projetos também de iluminação internos, com as luzes artificiais amarelas. Elas também vão trazer essas sensações e que a gente tem que respeitar esses projetos na hora de fotografar. Luz branca e fria, parecida com luz do meio-dia, estimula o cérebro a ficar mais alerta. Em excesso, pode transmitir frieza, distanciamento e até desconforto visual. Se usada sem equilíbrio, pode deixar a imagem mais impessoal. Essa é uma parte que eu ainda preciso estudar melhor e conversar um pouco mais com vocês, com relação à frieza, distanciamento e até desconforto visual, né, em excesso. Porque a luz branca e fria, por favor, e aí eu até queria a participação de um de vocês com relação a isso. Eu sei que para as pessoas mais jovens, a luz branca ela pode incomodar, mas para as pessoas mais idosas, ela pode ser favorável, porque pelo que eu entendi, as pessoas mais idosas elas precisam dessas luzes brancas para estar mais ativas e também elas têm mais dificuldade de enxergar com a luz amarela, porque elas têm já
uma visão mais amarelada. Então, eu não sei se quando a gente for fotografar um projeto feito para um idoso, por exemplo, uma casa de repouso e tal, se a pessoa vê essa foto mais amarelada, ela já vai criar uma repulsa automática, porque ela vai pensar, pô, não vou enxergar nada dentro dessa casa, tudo amarelo, eu gosto de luz branca e tal. Então, talvez isso possa ser automaticamente negativo para um público específico. Na maioria deles, sim, ok, vai funcionar a nossa luz mais amarelinha. Mas talvez a gente deixar essa fotografia um pouco mais fria para esse público seja positivo. Isso depois eu queria ouvir de algum de vocês. Deixa eu tirar aqui para conseguir ler. Respeitar o ciclo da luz natural no ambiente ou simular isso ajuda a criar uma imagem mais alinhada ao que o corpo entende como agradável. Uma imagem com luz quente pode estimular dopamina, ocitocina, promovendo sensações de prazer e confiança. Já uma luz dura, branca e sem sombra pode ativar cortisol, gerando tensão sutil, mesmo que a foto seja certa tecnicamente. Luz artificial e fidelidade fotográfica. E aí a gente entra numa outra questão, que é sobre a luz artificial e sobre o uso do flash, né, onde neutraliza, ou até mesmo algumas fotos que são feitas com as luzes todas apagadas. Isso sempre ficou lá um, uma pulguinha ali atrás da minha orelha, eu sempre pensando, pensando, e hoje, para mim, não existe. Eu faço a foto com a luz apagada se necessário, dependendo do motivo, mas para projetos eu quero as luzes acesas. Por quê? Respeitar um projeto luminotécnico e não somente a estética. Então, às vezes a gente vê algumas fotos, vocês podem reparar em alguns sites de decoração que muitas fotos as luzes estão todas apagadas, o que não fazia sentido para mim, porque vocês projetam as luzes, né? Fazem um projeto de iluminação é, intencional, né? Para que você use essa luz na cabeceira, uma luz numa cor específica, numa potência específica, a luz do LED que está atrás também, por algum motivo, ela projeta, enfim, não faz sentido para mim fazer tudo isso apagado. Ou jogar um flash onde neutraliza todas essas cores, todas essas luzes e eu deixo tudo bem branco. Ao fotografar um quarto projetado com as duas luminárias, e uma luz de LED no painel atrás da cama, é fundamental capturar a luz de maneira que reflita a intenção do projeto luminotécnico. A ideia é transmitir a suavidade da iluminação, que foi planejada para criar uma atmosfera acolhedora e relaxante. Evitar usar flashes, né? Luzes, fontes de luz adicionais, pode distorcer a sensação original do ambiente. Luz de LED, por exemplo, deve ser retratada de forma sutil, mostrando brilho suave que ele emite e que pareça artificial ou excessiva, como aqui, né? Ele tem um brilho suave e a gente não pode fazer com que isso seja mais forte do que é. Além disso, é importante que as imagens preservem as cores e sombras da iluminação, como ela foi projetada, especialmente nas áreas iluminadas pela luminária ou pelo LED. Então, resumindo a questão de iluminação, seja natural ou artificial, a gente está sempre tentando respeitar luz, sombra, cor e a projeção da luz dentro dos ambientes. Fotografia como tradutor sensorial. A gente ainda tem esse detalhe dentro da fotografia, né, da neuroarquitetura. A gente tem que trazer essa toda essa sensação que tem de texturas que trazem esses gatilhos, né? Aqui também é mais uma foto onde a gente traz uma paisagem nítida, visível, porém suave, sem trazer aquela cor super saturada, né?
O fotógrafo é o tradutor da sensação planejada, ou seja, eu entro no ambiente, eu defino qual a sensação eu quero passar e eu fotografo trazendo isso intencionalmente. Aqui eu trouxe essa cobertinha de sofá para trazer aquela sensação, né, o sensorial do conforto, tudo. E amplio, né? Lá eu tenho uma profundidade de campo, onde consigo ter respiro, passagem, e a pessoa tem toda essa sensação dentro de uma foto só. A fotografia, como tradutora sensorial, vai além de capturar o visual, evocado emoções e sensações do espectador através de luz, cores e textura. No contexto de design de interiores, por exemplo, ela não apenas mostra um ambiente, mas transmite como ele se sente, seja acolhedor, energético ou frio. As texturas desempenham um papel importante aqui, superfícies como madeira, tecidos, trará, trará, para tocá-las e trazer todas essas sensações. Então, a gente fala muito sobre trazer todos esses elementos, porque se você levanta um pouco a sua câmera e distancia, por mais que esses elementos estejam ali, eles não estão dentro do seu campo visual. Você passeia, né? Você tem uma leitura visual dentro da imagem, onde isso passa muito despercebido. Ele passa como um elemento, o elemento está ali, mas ele não passa nenhuma sensação, né? Fotos com enquadramentos mais fechados são ótimas aliadas na composição porque permitem destacar detalhes e texturas que, de outra forma, passariam despercebidos. Ao focar em elementos específicos como mesa, acabamento detalhado, uma parede texturizada ou um tecido com textura única, a foto intensifica a sensação tátil e visual, criando uma experiência mais imersiva e sensorial para quem vê a imagem. Essas imagens mais próximas ajudam a guiar o olhar do espectador, fazendo com que ele se concentre nos detalhes e definem o caráter e a sensação do ambiente, criando uma ligação emocional mais forte com o espaço. Então, aqui eu tento trazer o máximo de sensações sensoriais possíveis dentro dessa fotografia, né? Então, eu tenho vidro e metal concreto, concreto, não consigo trazer sensações com esses elementos. Mas eu tenho o tecido do sofá, eu tenho essa cobertinha, eu tenho o tapete, eu tenho essa parede com textura. O piso, apesar de ser pedra, ele tem essas texturas que dão essa sensação. Então, tudo isso, quando você está fotografando, você está trazendo essa composição, ela está vindo com muitos. é, Sensação que a pessoa vai sentir. Cada um vai focar em um item aonde ele vai ter a sensação dentro dele, né? E aí eu venho com humanização e memória afetiva. Quando a gente fala de humanização, muito a gente vê trazer pessoas para as fotos, né? Ah, preciso do seu feed humanizado. Aí vem um monte de retrato da pessoa. E não quer dizer que você está humanizando absolutamente nada, né? Você só está aparecendo mais e não significa que seu projeto está humanizado. Então, eu trouxe esse projeto da Jana porque ele é bem rico, né, em detalhes aonde traz essa personalização, né, do projeto. Você vê que tem itens únicos, né, da pessoa que ela escolheu a dedo aqui para compor todo esse ambiente e como isso se torna especial, né, dentro do projeto. É, Galeria de elementos com potencial de memória. A humanização não se limita à presença de pessoas. Detalhes como um par de sapatos, uma fruta cortada ou uma xícara de café transmitem a sensação de vida real. Isso ativa memórias e torna o ambiente mais desejável. Ativar memórias afetivas universais na fotografia envolve evocar emoções e experiências compartilhadas que são comumente reconhecidas por todos, independente da sua cultura ou origem.
Essas memórias são sensações profundas e instintivas que conectam as pessoas a certos momentos ou sentimentos, como conforto, segurança, felicidade e nostalgia. Através da fotografia, podemos capturar elementos visuais que ativam esses sentimentos e criam uma ligação emocional instantânea. Eu acho que vocês devem ter visto, né? Eu vejo muito já todos os designers falando muito sobre esses projetos que trazem mais essas memórias afetivas. Então, trazer dentro dos projetos peças que foram dos seus avós, que foram dos seus pais, ou buscar coisas que eram semelhantes, para que isso traga ainda mais sensações de conforto para dentro do seu lar, né? Eu nem esqueço dessa casa e dessa história, porque eu fico gravando, são coisas que a gente grava, né? Aqui tinha uma receita, né? Eu só não me lembro se era um caderno ou uma receita específica do morador que ele queria deixar ali, da mãe ou da avó, não tenho certeza. Enfim, mas são coisas que traz carinho, né, para o nosso coração e que fazem a diferença, né, de um lar e de uma casa. E a gente conter isso na foto é super importante. Se eu tenho só uma foto ampla, eu não consigo trazer esses detalhes, ah, com essa presença tão forte, né? Eu preciso ter essas fotos de ângulos diferentes, trazendo toda a iluminação projetada. Tinha um projetinho ali com a luz de LED, que é muito legal, como a luz se projeta ali para a bancada, né? Como fica aquilo fica útil. As luminárias que são amarelinhas, então traz aquele conforto da cozinha, que é o lugar que eu acho que o coração da casa, né? E traz esses elementos que transmite tanta personalidade e humanização, né? E por último, minhas considerações finais. Esse trabalho é inovador porque une técnica, emoção e propósito. Mostrar que a arquitetura não é apenas sobre luxo, mas sobre sensações, acolhimento, pertencimento. É uma forma poderosa de conexão com o seu cliente. Ao capturar essas emoções em uma fotografia, estamos não apenas registrando um espaço, mas criando uma linguagem visual que comunica muito mais do que simples aspecto estético. A fotografia não é apenas sobre o que vemos, mas sobre o que sentimos ao olhar. Ela tem o poder de invocar memórias afetivas, ativar sensações que conectam profundamente ao espectador, ao projeto. Um ambiente pode ser luxuoso, sofisticado e ainda assim emocionalmente acessível. Ele pode transmitir a sensação de aconchego, pertença e calma. O quanto mais isso feito com maestria, a fotografia se torna um diferencial estratégico na apresentação de qualquer projeto. O ciclo começa com a fotografia, que é a parte de entrada para capturar o interesse de um cliente, seu portfólio fotográfico, e é o que atrai, gera curiosidade e leva à primeira conversa. Mas ele também se fecha com a fotografia, quando o trabalho é pronto e registrado e apresentado, gerando impacto para a captação de novos projetos. Ou seja, a fotografia ela está no começo e no fim, por isso é tão importante. A imagem final não é apenas bonita, mas eficaz. Ela deve ser capaz de convencer, conectar e emocionar o espectador, criando um vínculo que vá além da estética. Uma imagem que traduz sensações, conquista o coração antes do racional. E é um encantamento que pode ser fator decisivo e divisor de águas, levando um cliente a dizer sim para seu projeto ou procurar alguém que desperte nele o mesmo sentimento. Afinal, no final, é a essência do projeto que vende, e a fotografia, quando bem executada, tem o poder de mostrar isso de forma clara e irresistível. Então,
Esse é um resumo, né, do que eu venho aplicando e quais são as minhas intenções na hora de fotografar cada projeto de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser, falar alguma coisa, eu estou aqui para ouvir. Incrível, Gi. A gente vai, você foi falando aí, a gente a cabeça vai viajando, né? No quanto é profundo, né? A questão da sensibilidade, da gente entender, da gente conseguir traduzir como é complexo para a gente quando vai fazer um briefing, né? Uhum, Conseguir trazer aquele sentimento, na verdade, não o sentimento, mas trazer o sonho daquela pessoa para se concretizar em um projeto, né? Aí eu tive um insight aqui, quando você falou sobre existe a fotografia para vender e existe a fotografia para eu vender o profissional, para eu vender o trabalho do profissional, né? São duas coisas muito diferentes, né? uhum, Aí me veio um insight, assim, porque assim, na neuroarquitetura a gente aprofunda muito no briefing, né? uhum, Acho que a parte que a gente mais perde, assim, que a gente demora mais num projeto é a parte do briefing, que é uhum, investigar mesmo quem é aquele ser humano, né? E quais as necessidades dele. E aí eu fiquei pensando que é um outro pilar também nosso que a gente também procura trabalhar bastante, a questão do pós-ocupação, né? Depois que esse cliente recebeu aquela casa, porque muitas vezes é muito assim, é muito difícil a gente acertar tudo 100%, né? Tem como a gente estar na cabeça da pessoa para saber o que que ela está imaginando, né? A gente capta e vai montando as pecinhas, mas assim, no final sempre tem alguma coisa que não era, né? Que a gente imaginou. E aí eu fiquei pensando na importância do pós-ocupação, né? Do profissional enquanto designer e arquiteto dele ir lá, voltar naquela casa e ver e perguntar o que que esse ambiente, qual sentimento, como que você se sente aqui, né? Nessa sala que eu projetei, por exemplo, quando você falou do aconchego, né? uhum. Não, uma luz amarela. Estava até conversando com o João, acho que foi com o João, sobre um projeto que ele fez com relação a ele. Falou assim: eu coloquei a luz amarela, mas não sei se ela vai se adaptar, porque ela estava usando muito luz branca. É, essa percepção será da gente entender se realmente aquilo ali, qual o sentimento que trouxe, né? E eu acho que isso vai fazer muita diferença quando a gente for contratar o seu trabalho para eu poder vender o nosso projeto, da gente poder perguntar, fazer um pós-ocupação naquele ambiente, naquele cliente e trazer já para você. Olha, nesse projeto, o meu cliente, quando eu projetei essa sala, ou quando eu projetei o quarto, ele me disse que ele se sente assim, 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 assado. E aí Isso é trazer, muito legal. E imagina, inovador também, né? Porque a gente vê todos esses vídeos, né, das pessoas. Isso é um dos assuntos que acontece muito. Aconteceu com você, acontece com a Jana, acontece com todos os meus clientes. Ah, vamos fazer um vídeo, tá? Vamos falar o que nesse vídeo? A gente sempre fala assim as soluções que a gente encontrou para aquele cliente, né? Então vamos fazer um vídeo, uma foto sobre as soluções daquele projeto que você criou. E aí, você voltar para falar sobre essas soluções que realmente deram certo e o quanto isso foi benéfico para a rotina, para o dia a dia dele, nossa, muito legal mesmo. fantástico, né? Uhum. Gente, Outra posso coisa só pedir que uma parte? Vamos tirar uma fala, fotinho antes que o pessoal, às vezes, vê que tem gente que já precisa sair. Quem puder abrir a câmera. Vamos lá, vamos dar um sorriso bem lindo ali, todo mundo lindo para foto. Não sou a fotógrafa, mas eu hoje estou fazendo de conta que eu sou a fotógrafa, tá, Gi? Vai funcionar. Pronto, beleza. Pode continuar o bate-papo. Muito obrigada, Gi. Enquanto você falava, só uma partezinha, falou das sensações da fotografia, eu fiquei Uhum. me lembrando quando eu olho. Esses dias eu estava ajudando meu filho a procurar um apartamento para ele alugar. E aí eu olhava assim, quando eu abria a foto, já me dava uma sensação ou ruim ou boa, eu já tirava.
E aquilo diz que a sensação fica, nossa, como fica mesmo, né? A gente fica sentindo o lugar através da fotografia. É bem. Então, imagina. E aí você. Mas aí, assim, a gente entra numa questão, essa questão do briefing que a Ivy comentou, ela é super importante, né? Para quem eu vou fotografar, aliás, não é nem para quem eu vou fotografar, né? Eu vou fotografar para designer, mas quem você quer atrair com esse projeto? Quem é o seu cliente? Porque isso também vai fazer muita diferença em toda a minha composição e tudo que a gente precisa mostrar. Como eu tinha falado, a questão de iluminação para um idoso e para um jovem, ela é diferente. Então, a percepção que um idoso vai ter vendo uma fotografia e o jovem vai ter vendo uma outra fotografia é totalmente diferente. Quem é o público que você quer atingir? Ah, eu quero fazer projetos focados em pessoas com terceira idade. A gente não vai poder trazer esse ambiente mais escurinho, mais amarelinho, porque ele vai olhar e vai falar: Nossa, eu não quero morar nesse lugar, tá escuro, eu não enxergo bem, essa luz amarela, eu não enxergo nada, né? E outra coisa que eu queria salientar também, que é importante a gente sempre ter isso em mente, que a neuroarquitetura ela não é uma fórmula, não existe uma fórmula pronta. A gente trabalha com, que nem você falou muito bem, do inconsciente coletivo. Então, esse inconsciente coletivo, a gente carrega essas memórias do DNA dos nossos ancestrais. Então, por exemplo, a questão das pontas, né? Uhum, Tem essa memória de toda vez que a gente vê uma coisa pontiaguda, a gente sente aquele desconforto, né? Quando você vai, que nem você falou a questão ali da da, mesinha. da mesinha, né? A sensação que dá, que a gente tem, né? Quando a gente só de pensar, eu já fico imaginando, né? Que já dá um desconforto, né? Então, essa sua observação da foto, não, eu vou fazer de um ângulo que a pessoa consiga enxergar e ela vê que aquilo ali tem uma margem de segurança, tem um tamanho ali e tá ok. Então, já gera uma sensação diferente, né? Então, assim, mas é muito importante a gente saber também que tem pessoas que não vão conseguir, mesmo inconsciente, às vezes aquilo não vai afetar. Por exemplo, a questão da iluminação, do tipo de iluminação, né? Aqui em casa é uma briga. Eu gosto de tudo aberto, a iluminação para mim faz muita diferença. Muda Hum, meu humor, muda meu estado, emocional às vezes, né? E o Dinho, meu marido, já não, ele fala, nossa, tem zero, zero para mim. Então, às vezes ele tá aqui trabalhando, ele tá lá no, tá meio escuro, assim, eu vou lá, vou acendo a luz, falei, e aí, não tá se sentindo? Não, para ele tá tranquilo, né? Então, por isso a importância da gente também olhar e fazer um briefing aprofundado, né? Fazer um briefing bem feito, porque assim, é que nem quando lá no Brasil, quando a gente trabalhava com a construção, quando vinha um projeto super detalhado, gente, a execução vai assim rápido. E é a mesma coisa com o briefing, né? Que se você faz um briefing super bem detalhado, bem feito, o resultado vai sair melhor, né? é. Você vai evitar o erro, né? Você vai errar menos, na verdade, né? Uhum, uhum, é. Era isso que eu queria E, falar. e eu penso assim também que hoje eu busco, claro, fazer uma fotografia, uma composição de uma fotografia visualmente agradável. Mas mais importante do que isso, ou tão importante quanto, é fazer uma fotografia onde não estimule gatilhos, né? Ative gatilhos Exato. sensoriais negativos, porque eram coisas que eu não sabia. Então, por exemplo, o Dinho pode não saber, mas a casa sem iluminação natural, a hora que ele vê a foto, ele não vai gostar, mesmo sem ele saber o que é, né? Então, hoje a minha preocupação, junto com a montagem de uma estética bonita e agradável, é essa, é quais os pontos negativos estão dentro dessa fotografia que as pessoas não sabem, mas eles existem. Tá, Esse, tá é- aí. esse é um dos maiores pontos. Muito legal. Gente, alguém tem alguma pergunta? Agora é o momento. Agora é a hora. Agora é a hora. Eu gostei muito da parte que você falou também da fidelidade fotográfica, né?
Hoje em dia tudo é tudo filtro, né? Tudo às vezes fica até difícil saber o que que é foto, o que que não é. É, tem uma questão também com relação à fotografia que não entra nessa parte de neuroarquitetura, mas que eu gosto também de falar, é sobre as fotografias que são, elas são tão nítidas, né? Um tratamento, um filtro que você confunde, você fala, será que isso é um 3D ou será que isso é uma fotografia? Não estou dizendo que é feio, mas eu acho Uhum. que a fotografia, ela é a prova de que você executou aquele projeto, né? Então, você fez um 3D dele, e não que seja fácil fazer um 3D, não é isso, mas todo mundo, todos os designers ou arquitetos conseguem fazer um 3D, mas até executar é uma outra história, né? Então, eu acho que você ter a fotografia com cara de fotografia mostra que você projetou e executou, que faz uma diferença bem grande para qualificar esse profissional, né? Ele projeta e executa. Então, isso eu acho também importante na hora de você escolher, né, o profissional que vai te atender, que o trabalho dele pode, lógico, ter uma fotografia super nítida, mas que ela não pareça um projeto 3D, porque acho que isso pode prejudicar um pouco na visão, a pessoa, né? O cliente está olhando, mas isso aqui fez ou não fez, né? Não Aham. sabe. A pessoa não se sente pertencente àquilo porque ela não sabe se é real, o cérebro dela É, não está acreditando que é real, então deixa dúvidas, acho que é o pertencimento aí também, né? então aí entra como neuroarquitetura também, né? Que eu achei que não coloquei, mas ela também entra, é o pertencimento, né? Ela não se vê ali, porque é um desenho, né? Isso. Eu vi que a Ali abriu o microfone. Eu queria parabenizar a Gi de novo, que é a segunda vez que eu ouço ela falar sobre a neuroarquitetura na fotografia. E é incrível que ela percebeu e pegou ela. A gente fica falando neuroarquitetura para arquiteto, para designer, mas o que seria dos nossos projetos se fotógrafo acaba com eles, né? Acaba, digo, quem pensa em neuroarquitetura, quem projeta com neuroarquitetura, se a foto fica linda, mas quebra, vem uma quina, uma flecha venenosa, né, Sandra? É, pensando. É, pois é, então assim, quem dera que todos os fotógrafos também conhecessem neuroarquitetura para poder transmitir tudo isso. E incrível como tem coisas que você falou que eu nunca tinha parado para pensar, mas realmente, se o projeto está lindo, mas se a fotografia naquele site de aluguel de temporada ou até de venda de um apartamento, sei lá, ou qualquer outra coisa, passa essa sensação, mesmo que inconscientemente, você acaba com a venda, acaba com a sua, né, com a divulgação do seu produto, enfim. Parabéns por ter conseguido enxergar como a neuroarquitetura poderia influenciar não só arquitetos, mas quem trabalha em volta, né? No Ligado a esse geral, mercado né? também. É, Incrível, Gi, parabéns. eu sempre me senti muito responsável, né, com relação às sensações, que eu passaria quando eu estivesse fazendo a minha fotografia. E isso não é só para o ambiente, também para um retrato, né? A iluminação que eu uso também transmite sensação. Então, eu gosto de usar uma iluminação mais clara, assim, quando eu vou fazer foto de vocês, porque é a sensação que eu quero que a pessoa tenha ao ver o seu retrato. Ela tem a sensação de que você é uma pessoa clara, objetiva, que não vai deixar nada escondido, né? Não gosta de passar, não gosta daquela luz que passe mistério, muito mistério, porque não é essa a relação que você tem que ter com esse cliente, né? Esse cliente tem que se sentir seguro ao ver seu retrato lá no WhatsApp, que ele vai conversar com você, né? Sei lá quantas vezes vocês conversam com o cliente de vocês. Então, desde o retrato até o projeto final, eu sempre penso muito nessas sensações. Eu acho que é extremamente importante e me sinto responsável, com relação a isso, porque eu me sentiria péssima de saber que a minha foto tá, né, deixando de trazer novos clientes para vocês, né? Então, e trabalhar com
Gi, é muito bom, assim. Quando a última vez que a gente foi fazer a foto lá na loja, né? E aí ela pega e ela senta assim, bom, mas o que que você quer? Peraí, deixa eu entender, né? E quando a gente vai fazer foto, geralmente assim, não, faz uma pose assim, faz uma pose aqui, não, agir não. Tá, Ive, Tá, então vamos pensar, vamos montar uma linha de raciocínio aqui? Então ela vai montando aquela ceninha, aquilo ali vai te deixando mais confortável. Sou extremamente tímida para tirar foto, não é minha vibe tirar foto. E ela deixa super, super tranquila, por quê? Porque daí o cérebro começa, não, peraí, então tá, então eu vou fazer isso. Você já vai aliviando aquela tensão. Então, assim, é muito legal isso, porque é realmente o que você quer passar, né? Que vai fazer a diferença na foto, na fotografia. Então, só o fato da fotógrafa, né, daquele profissional, não tá ali só é, tirando um retrato, congelando uma imagem. Não, ali Uhum. por trás daquela imagem tem uma história, né? É o E eu briefing do acredito muito retrato. que passa. Não é? Ela não está congelando ali uma imagem, né? Que a fotografia muitas vezes passa isso, é só um print ali. E não, ele traz uma história. E eu tenho certeza que as pessoas sentem, né? Não tem como não sentir. A gente consegue sentir essa diferença quando a gente olha uma foto que ela foi pensada, que ela tem uma história, que ela tem um enredo, de uma foto normal que só foi ali e tirou, por tirar. Às vezes muito bem produzida, às vezes muito bem, né? Muito bem produzida, mas ali, mas meio que fria, né? Sem um contexto. É isso que eu sinto falta às vezes, né? Eu vejo a foto tá linda, maravilhosa, lógico, um ambiente projetado, lindo, esteticamente e tecnicamente tá bonita, iluminação, tudo, mas ela tá muito estética, ela não conta nenhuma história, ela não traz sensação, né, dos ambientes e tal, então isso eu acho que às vezes fica faltando. E gosto muito, né, de fazer, então para mim nem é algo exaustivo, assim, eu curto mesmo esse de perguntar, de entender. As minhas clientes não são, assim, tenho algumas clientes novas que vão chegando, mas a maioria são já né, já estão trabalhando há alguns anos, então eu já conheço bem cada uma, o estilo de cada uma, então vai fluindo. E isso é legal também quando você cria essa relação com o profissional, né? De ambas as partes, né? Tanto o fotógrafo quanto o designer, né? É uma troca, né? Que nem É. você falou, se a gente não vender o projeto, né, acaba que é um ciclo, né? Né? Então eu quero sempre que vocês vendam muito, assim, que a gente fique cansadas, exaustas de tanto trabalhar. Exato. Gente, mais algum comentário? Aproveite para saber tudo sobre fotografias hoje. É tão legal a gente percebendo e se dar conta, né? Às vezes a gente olha para uma fotografia, tem essa resposta, as sensações, mas não é inconsciente, né? E agora a gente vai olhar para a fotografia com outro olhar. Agora nos E eu acho que aguarde. isso é legal, assim, até para vocês quando forem contratar o profissional, né? Porque, posso ver seu portfólio? Aí você entra lá e vê tudo. Eu tenho muitas amigas que às vezes vão contratar profissionais para fotos de outros segmentos que eu não faço. Você pode olhar o portfólio dele para mim e ver se é bom, né? Porque para mim tá tudo ótimo. Sim, Aí dá uma olhada. Não, tá legal, vai, pode ir, é bom, tal. Ou não, né? Sai fora, muda. Então, você poder olhar e entender e saber, meu, esse não é um profissional que eu procuro, também é bacana, né? Porque, gente, não é um investimento barato. Fotografia nunca foi barata, né? É um investimento caro, tanto para vocês, profissionais que contratam, quanto para nós, fotógrafos, que a gente tem que investir sempre em equipamento, enfim, de qualidade. É uma coisa que tá como para um celular, né? Você compra uma câmera hoje, daqui a um ano já tem três melhores, e aí a tela que era 2K agora já é 8K, isso tá maluco lá, sempre trocando, e tudo é muito caro. Então, não é um investimento que você, né? Você não tá, sei lá, comprando. Enfim, não quero
diminuir o trabalho de ninguém, mas não é algo que você tem acesso para fazer todos os dias, né? Você tem que pensar, em como investir e também o retorno que você vai ter em cima disso, né? Gente, mais algum comentário? Estamos aqui há 1h30, olha só. Gi, você vai disponibilizar esse material para nós? Posso? Então, porque às vezes a gente vai. Fica gravado, né, Sandra? Sim. Fica gravado no YouTube, a aula para quem não pôde estar aqui, né? É só acessar lá, vai estar a aula gravada. E aí a gente disponibiliza os slides no Instagram, no No WhatsApp, no grupo. WhatsApp. No Instagram, Tá. não. Então eu posso passar para vocês, né? Isso, pode passar. Isso. Tá. Gi, Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui para me ouvir. Espero ter colaborado de alguma forma para que vocês possam entender um pouquinho mais, né? Ter um olhar um pouco mais crítico na hora de escolher o profissional que vai trabalhar com vocês. E precisando de qualquer coisa ou qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição para ajudar qualquer um de vocês. ai, nós que agradecemos, Gi, muito obrigada. Tua palestra, tua explanação, o teu compartilhar de conhecimento foi assim, abriu a nossa mente mais um pouco, bastante. E eu tenho certeza que todo mundo que assistiu, que vai assistir, vai sair mais enriquecido e vai ser muito inspirado dessa palestra, porque tudo que você trouxe foi muito inspirador e já aguça muito mais o nosso olhar. E eu quero aproveitar então para convidar o pessoal para o nosso próximo encontro, dia 13 de maio, e a gente vai ter a presença da Mariana Vilela com uma palestra falando sobre, olha o tema que legal, estados meditativos e de relaxamento em ambientes de saúde, convidada pelo João, né? O tema bem bacana, então fiquem atentos para a divulgação desse nosso novo encontro e durante esse mês a gente vai ter mais um outro encontro daqui a 2 semanas, na semana que vem, estou perdida na minha agenda, mas lá no grupo vai ter mais informações, muita coisa acontecendo, então eu reforço o convite para que continue acompanhando o nosso Instagram e o nosso grupo e Nós todo temos o Instagram, nós temos o WhatsApp que tem lá dos recados, né, Sandra? isso. Então tem lá o fechadinho que a gente fica mandando lá. Então vocês olham lá, lá tá toda a programação do ano. Eu acho que a gente está com a agenda fechada até final do ano, né? Ano. E se tiver alguém aqui que não faz parte do grupo, que às vezes o pessoal chega, fica o convite para participar do Gap, do nosso grupo, do Gap, participar desses encontros, das nossas ações. Então, quem quiser dar um oizinho, ou ali no chat, ou mesmo lá no nosso Instagram. Quem tiver aqui também for atua numa área diferente ou conhece algum colega, amigo que também trabalha em alguma área diferente e vocês acreditam que possa contribuir aqui para agregar aqui no nosso estudo, também fiquem à vontade para convidar, é só entrar em contato com a Sandra, ou com a Lara, o João, comigo, que a gente providencia aí. Nós temos agora também workshop, o último agora foi com o João, sobre pesquisas, né, estratégias de busca de pesquisa. João, E nosso o coordenador. próximo é contigo. O próximo é o meu, né? O próximo é contigo. Esse que eu não estava me vendo. O próximo é contigo. Então, fale do teu próximo, do teu workshop aí. O Ninguém meu, melhor do que você para falar dele. eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com projetos para ambientes de trabalho, né? Eu tenho formação em projetos para ambiente de trabalho, também tenho MBA em gestão empresarial, então essa parte assim de empresas eu gosto muito, então os ambientes de trabalho para mim faz muito sentido. Atualmente agora eu estou fazendo mestrado em neurociência também para estar
para estar consolidando mais esse conhecimento, para estar entendendo um pouco mais sobre como funciona realmente o que o que o cérebro da gente capta dos ambientes, né? Sempre voltado para quê? Voltado para o foco no ser humano, no bem-estar e na saúde, né? E, consequentemente, você estando saudável e você estando feliz, você vai produzir muito mais. Então, esse é o meu objetivo, é que vocês saiam sabendo algumas estratégias, algumas coisas sobre os projetos para o ambiente de trabalho que a gente pode usar ali para estar ajudando os profissionais, os colaboradores e até a gente mesmo, né? Do nosso aqui, que a gente trabalha depois da pandemia, todo mundo trabalhando, muita gente ainda trabalha home office, muita gente trabalha híbrido, né? Tá na empresa e tá em casa também. Então, assim, trazer um pouquinho para vocês desse olhar da neuroarquitetura para esses ambientes. E é isso. Maravilha. Que dia vai ser? João, não sei. Eu tô. É o último sábado do mês. João, a palavra é tua. É dia 31 de maio. Dia 31 de Aí. maio. Eu gostaria só de reforçar mais duas datas aqui das duas próximas ações que são ainda este mês. Então, no dia 24 de abril, daqui 2 semanas, nós vamos ter um encontro para apresentar os resultados da ação social da Maria. Então, vai ser uma oportunidade bem bacana de poder ver o antes e o depois. Nós teremos a Ana Lazarotto, que é psicóloga do grupo, que vai trazer os resultados da aplicação da IAM e APA, e também o Marcelo Moreira, que é fisioterapeuta e doutorando em neurociência, que vai trazer para a gente também os resultados da neurometria, que foi o exame feito para determinar as respostas cerebrais da Maria no ambiente. Então, nós vamos ter a apresentação do antes e do depois. E no dia 29 de abril, nós vamos ter um workshop também sobre. O título é M8, ressignificando o modo de projetar e construir, onde será apresentada uma plataforma que vai trazer soluções de sustentabilidade aplicada a produtos no contexto de projeto, no contexto de arquitetura e engenharia. Então, não percam esses dois eventos, que vai ser bem bacana. E vai ter muita troca de experiência também nos próximos dias. É isso. Obrigada, João. Veio salvar a agenda. Então, Vê salvar o jovem tem memória, né, gente? A gente não tem memória, a gente tem uma vaga lembrança. isso aí. Muito obrigada. Agradeço muito a todos que participaram. E, Gi, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade, por todo o teu conhecimento que você trouxe. E a gente conseguiu fazer um link aqui bem bacana mesmo, e foi muito legal. Eu que agradeço estar participando aqui com vocês. Eu sou admiradora de todos vocês. Eu fico ouvindo e falando, gente, nossa, que incrível, que incrível. O Gap Arc é o grupo para a vida, assim, todo mundo deveria entrar porque só traz benefício, né? Só informação, só informação. Ai, que bom, Gi. É isso mesmo. E aqui a gente acolhe todo mundo, a gente cresce junto, a gente aprende muito. E a gente está sempre buscando novas formas de promover esse conhecimento, essa troca de experiência, tudo isso. E mesmo essas coisas assim, a memória, algumas coisas que a gente não sabe, um ajuda o outro. Então, Então, mais uma vez, eu reforço aqui, quem tiver interesse, quiser também fazer um workshop aqui com a gente, fazer uma palestra, tá? É só procurar a gente, que vocês estão num ambiente seguro e propício para isso, que é um dos nossos pilares aqui do Gap Neuroar, que é essa disseminação de conhecimento multidisciplinar, né? Então, assim, de todas as áreas. A gente gosta de olhar todos os ângulos, de todas as visões, que eu acho que é isso que deixa o nosso trabalho mais humano. isso. Obrigada, Ivi, gente. Foi muito bom. Foi uma delícia ouvir a gente falando, né? Gente, Incrível, Gê, obrigada, muito obrigada mais uma vez. Estou muito orgulhosa. Agora temos uma pelo fotógrafa. por convidar a Gi e o pessoal do grupo aqui sempre convida grandes palestrantes e tem alguns aqui que são os que convidam, estão toda hora convidando alguém, a Marina, que já trouxe muita gente legal, e enfim,
É, muito bom, uma delícia. Encontro vocês no nosso próximo evento, então. Beijo a todos. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.